Olá. Já pararam para pensar como uma ideia científica pode ser, assim, completamente distorcida a ponto de justificar as maiores atrocidades? Pois é. Hoje a gente vai voltar lá para o século XIX para entender como a filosofia, a ciência e uma crise de confiança na razão acabaram criando um verdadeiro monstro. Uma ideia que mudou o mundo e para pior. Então, vamos nos transportar para o final do século XIX. De um lado, a gente tem todo aquele progresso acelerado da Revolução Industrial, né? Trens, fábricas, a promessa de um futuro brilhante. Mas do outro lado, uma sensação de vazio. As certezas antigas, aquelas baseadas na religião, na tradição, estavam simplesmente ruindo, e isso deixou um vácuo bem perigoso. E olha, essa dualidade não é nova. Séculos antes, o filósofo Blaise Pascal já tinha sacado essa parada. Ele disse: o coração tem suas razões que a própria razão desconhece. Essa frase captura perfeitamente a essência do conflito que a gente vai explorar. Essa luta entre a lógica fria da ciência e o caos imprevisível da experiência de ser humano. E essa batalha interna simplesmente explodiu no final do século XIX. A sociedade ocidental entrou numa crise de identidade profundíssima. A razão, que era a grande promessa do iluminismo para resolver todos os problemas do mundo, de repente parecia frágil, insuficiente. Sabe todo aquele otimismo do iluminismo? Então, ele foi por água abaixo. As revoluções fracassaram, as velhas estruturas de poder, como a Igreja e a monarquia, perderam a força. E qual foi o resultado? Um ceticismo profundo. As pessoas começaram a duvidar de tudo, inclusive da capacidade da própria razão de explicar o mundo. Para a gente entender a profundidade dessa crise, a gente precisa voltar numa pergunta que tira o sono da filosofia há séculos. Afinal, o que nós somos? Somos só um corpo, uma máquina de carne e osso? Ou será que existe algo mais, uma mente, uma consciência que nos torna quem somos? Basicamente, era como se tivessem dois times nesse debate. De um lado, os monistas, que acreditavam que tudo é matéria. Para eles, a mente é só o resultado da atividade do cérebro, tipo o software de um computador. Do outro lado, os dualistas, que defendiam que mente e corpo são coisas completamente distintas, como um fantasma dentro de uma máquina. A versão mais famosa dessa ideia é o dualismo de René Descartes. Ele dizia que o nosso corpo é como uma máquina, feito de matéria que pode ser dividido e estudado. Já a nossa mente, a nossa alma, seria algo imaterial, indivisível, que não pertence a este mundo físico. Uma divisão total entre corpo e alma. Só que essa ideia do Descartes deixou um problema gigantesco sem solução. Se a mente e o corpo são de naturezas tão diferentes, como é que eles interagem? Como um pensamento que é imaterial pode fazer o nosso braço, que é supermaterial, se mover? Essa pergunta ficou sem resposta por séculos, um verdadeiro quebra-cabeça na história da ciência. E é aqui que a gente volta para o século XIX. Cansada das especulações sem fim da filosofia, a sociedade se voltou para um novo salvador, a ciência. A promessa era bem simples: chega de achismo, vamos nos ater aos fatos. A ciência, com seus métodos objetivos, ia finalmente desvendar todos os segredos do universo, inclusive o da mente humana. E essa nova mentalidade científica se espalhou por toda a sociedade. A tecnologia mudava o jeito como as pessoas viviam e trabalhavam. A arte, com o realismo, buscava retratar a realidade nua e crua. E na filosofia surgiu o positivismo, que pregava que a ciência era a única e exclusiva fonte de verdade. O positivismo colocou a ciência num pedestal. Para os positivistas, só era conhecimento aquilo que podia ser observado, medido e testado. Qualquer coisa fora disso era considerada mera especulação, conversa fiada. A objetividade se tornou o novo Deus e a filosofia foi rebaixada a uma simples organizadora das ciências. E no meio desse entusiasmo científico todo, uma ideia surgiu e simplesmente abalou as estruturas do pensamento ocidental. Uma ideia tão poderosa que mudaria para sempre o jeito como nós nos vemos. Essa ideia veio de um naturalista inglês chamado Charles Darwin. A teoria de seleção natural foi uma bomba. Ela oferecia uma explicação para a origem da vida que não precisava de Deus nem de nenhuma força sobrenatural. Tudo era resultado de um processo material, biológico, baseado na luta pela sobrevivência. Para muitos, era a prova definitiva de que a ciência podia explicar absolutamente tudo. Mas é aqui que a história toma um rumo muito perigoso. Em um mundo desesperado por respostas científicas, a teoria de Darwin foi arrancada de seu contexto biológico e aplicada de uma forma brutal e distorcida à sociedade humana. E as consequências foram desastrosas. Este slide deixa a distorção escancarada.
A teoria de Darwin fala sobre a evolução das espécies na natureza. Ponto. Já o tal do darwinismo social foi uma farsa pseudocientífica que usou a ideia da sobrevivência do mais apto para justificar a dominação de alguns grupos humanos sobre outros. As consequências foram aterrorizantes. Essa ideia distorcida serviu de desculpa científica para o racismo, o imperialismo e a exploração. De repente, dominar outros povos, escravizar pessoas e impor hierarquias raciais passou a ser visto como algo natural, uma consequência inevitável da evolução. Como a própria citação diz, a época já estava mergulhada nessas noções de dominação e supremacia. O darwinismo social não inventou o racismo, mas deu a ele uma perigosa aparência de legitimidade científica, como se a desigualdade fosse uma lei da natureza. E isso nos traz de volta ao ponto de partida. A obsessão pela objetividade científica, que deu origem ao darwinismo social, ignorou um aspecto fundamental da nossa existência: a nossa experiência interior, a nossa consciência. Algo que a ciência, por mais que tente, não consegue medir. Pensem numa coisa simples, como comer um pedaço de chocolate. A ciência pode explicar todas as reações químicas que acontecem no nosso cérebro, mas ela consegue descrever o gosto do chocolate? A sensação de prazer que ele nos dá? Não, porque isso é uma experiência puramente subjetiva. O filósofo Thomas Nagel usou esse exemplo para mostrar o limite da ciência. Um cientista pode monitorar o nosso cérebro enquanto comemos chocolate e ver toda a atividade neuronal. Esse é o lado objetivo. Mas a experiência subjetiva do sabor, o lado mental, só a gente pode sentir. E essa é a grande questão. Existe uma dimensão da nossa consciência que a ciência, com toda a sua objetividade, simplesmente não consegue acessar. E foi exatamente por ignorar essa dimensão subjetiva que o positivismo e o darwinismo social se tornaram tão perigosos. A lição que fica é clara e francamente assustadora. A razão e a ciência são ferramentas poderosíssimas, mas sem uma bússola moral, sem a consciência da nossa subjetividade, elas podem ser usadas para justificar o horror. O darwinismo social nos mostra como a busca cega pela verdade objetiva pode nos levar a um abismo moral. E a pergunta que fica para nós hoje é, na nossa era de Big Data, de inteligência artificial e biotecnologia, como podemos usar o poder da ciência sem repetir os erros do passado? Que perguntas precisamos fazer para garantir que a ciência sirva à humanidade e não o contrário? Fica a reflexão. Obrigado pela companhia.